Bom dia, os amados irmãos, a graça e a paz. Convido a todos que abram suas Bíblias mais uma vez, agora no texto que se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura, mais uma vez. Farei a leitura do verso 1 até o verso de número 23. Mateus, capítulo 13, verso de número 1 até o verso de número 23. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falem por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Senhor, nós agradecemos, bendizemos ao teu santo e maravilhoso nome. Rogamos que o Senhor mais uma vez capacite o teu servo para que exponha de forma fiel a tua palavra. Certamente não é de valor, ó Pai, o mensageiro, mas a tua mensagem, a tua palavra que é fiel, justa e poderosa. O teu servo não tem poder nenhum. Poderoso é o Senhor, poderoso é o nosso Deus, ao qual agora nós nos rendemos, nos prostramos perante a tua majestade e clamamos: quebranta os nossos corações, ilumina as nossas mentes e nos capacita a entender e nos ajuda a viver, a amar a tua palavra que tem sido ensinada. Assim nós o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Sim. Amém. O autor
conhecido, C.S. Lewis, conhecido mundialmente, tanto por escrever as Crônicas de Nárnia, como também diversos outros livros, como, por exemplo, Cristianismo Puro e Simples. Ele cresceu em um lar cristão. A sua mãe lia ali a Bíblia, a palavra de Deus com ele, tinha os seus cultos domésticos, orava com C.S. Lewis. Mas ainda jovem, Lewis ele passou a achar que tudo aquilo não tinha sentido. Ele mesmo disse que a fé parecia uma casca vazia, algo que ele ouvia, mas não tocava o coração. A morte da sua mãe o feriu profundamente. Na escola, encontrou outras pessoas que zombavam da fé. Mais tarde, na universidade, cercou-se de pessoas ali ateus e racionalistas. Lewis então declarou: eu era, em todos os sentidos, o mais relutante dos ateus. Ele descreveu essa fase da sua vida como ruído intelectual, cheio de dúvidas, orgulho e dores que não deixavam espaço para Deus. Com o tempo, porém, Lewis percebeu que Deus estava cercando a vida dele, estava cercando o seu coração, abrindo espaço para a verdade, até que em 1931, finalmente reconheceu que o cristianismo não era apenas uma bela história, mas a verdade fundamental. E assim escreveu: redimi-me, admiti que Deus era Deus e ajoelhei-me naquela noite como o mais relutante convertido de toda a Inglaterra. Assim, a vida de C.S. Lewis nos mostra que o poder da semente permanece o mesmo, o que muda é o coração que o recebe. O Senhor há necessidade de transformar, de quebrantar os nossos corações. Não é porque estamos dentro de uma igreja, não é porque somos filhos de uma família extremamente conhecida da igreja, uma família ali tradicional na fé, que filho de peixe, peixinho será. Aliás, o filho de peixe, peixinho será, mas o filho de crente não quer dizer que crentinho será, que um cristão será, que já estará convertido automaticamente. Ele também terá que se render à soberania do Senhor, seu Deus. Ele também terá que reconhecer que é um pobre, miserável pecador que necessita de um Redentor. Lemos sobre diversos confrontos entre Jesus e os fariseus. Eles reconheciam que Jesus era o Messias, que era o Salvador. Eles não tinham como negar, mas ainda assim, eles desprezavam, rejeitavam ao Senhor. Por causa dessa resistência contínua, eles endureceram ali o coração e começaram até a blasfemar contra o Senhor. Vemos nos capítulos anteriores que eles chegaram ao ponto de dizer que Jesus expelia os demônios pelo poder de Satanás, pelo poder do diabo. Assim cometeram um pecado imperdoável, ali de falar que Jesus atuava pelo poder do diabo, ofendendo ao Espírito Santo que estava ali atuando. Alguns até perguntam, né? Pastor, será que eu já cometi o pecado imperdoável, né? Preocupa não. Se você está preocupado é que você não cometeu. Porque as pessoas que cometem um pecado imperdoável, elas têm consciência da verdade, elas percebem nitidamente a verdade, entendem perfeitamente a verdade e rejeitam, e blasfemam contra a verdade. Esses homens, mesmo reconhecendo quem era Jesus, rejeitaram e ofenderam ainda, dizendo que o poder não era de Deus, mas do diabo. Entre aqueles que ouviram Jesus, haviam também alguns que pela graça foram levados a confiar profundamente no Senhor, que creram ali de imediato, e creram tanto naquilo que ouviam, e com outras palavras do Senhor que ainda não compreendiam, mas confiavam no Senhor. A esses, o Senhor que havia dado um novo coração, essas pessoas puderam compreender. O número de pessoas começou a crescer muito. Jesus até estava ali pregando numa casa, sua mãe e seus irmãos e irmãs chegam, nem puderam entrar, tamanha era a multidão. Jesus pega e até fala para eles: manda avisar que todo mundo que me ouve, todo mundo que deseja ardentemente a palavra do Senhor é minha família.
o número dessas pessoas cresceu tanto que Jesus, para facilitar o ensino, ele vai para a beira-mar. Ele entra ali num barco, que provavelmente havia vários ali à beira-mar, entra ali e se assenta, como era costume de um mestre na época. O povo ficava em pé, o mestre se assentava para ensinar. Ele profere então seu terceiro discurso, registrado aqui no Evangelho de Mateus. Nele, Jesus conta 7 parábolas para descrever o avanço espiritual do reino dos céus. Uma parábola é uma forma simples de ilustrar ou transmitir verdades espirituais profundas. Então você faz um paralelo, você faz uma comparação para facilitar a compreensão. Jesus usava imagens do dia a dia para explicar essas verdades tão profundas. Fala ali do bom semeador, mas fala do bom pastor. Eram coisas rotineiras do dia a dia daquelas pessoas, eram coisas muito claras. Quando fala ali, chama para ser pescadores de homens, chama pescadores. O Senhor fazia esses paralelos, o Senhor dava clareza quanto à missão, quanto à sua mensagem. Quando retornaram para casa, os discípulos perguntaram: por que o Senhor começou a falar tanto com parábolas? Até pouco tempo o Senhor falava uma ou outra, mas agora o Senhor está falando muitas parábolas. E Jesus então responde que era para se cumprir o que havia dito Isaías. Porque o coração desse povo está endurecido, seus ouvidos estão endurecidos, e fecham seus olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e os cure. Isaías 6,10. O Senhor fala, está se cumprindo a palavra. Essas pessoas me rejeitaram, e agora a compreensão delas está tolhida. Alguns são eleitos e outros não. O Senhor escolhe, o Senhor chama a quem Ele quer, o Senhor capacita a quem Ele quer. As parábolas despertavam o interesse daquelas pessoas, estavam ali abertos realmente, e aquela palavra produzia efeitos maravilhosos na vida daqueles que se submetiam, que se rendiam à palavra poderosa do Senhor. Mas tinha um efeito completamente contrário naqueles que rejeitavam. Para esses que rejeitavam, a história era diferente. A palavra era uma palavra de juízo, não por falta de clareza da mensagem, mas por causa da dureza do coração daquelas pessoas. Os discípulos pediram explicação da parábola do semeador, e o Senhor explica. O Senhor fala que quem semeia é o Filho do Homem, mas também seus agentes, nós entendemos isso. O Filho do Homem semeia, mas nós, como cristãos, como membros, como missionários, evangelistas, ministros, também somos chamados a fielmente proclamarmos essa mensagem de forma fiel. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma semente viva, poderosa, capaz de transformar qualquer pessoa. Jesus nos mostra que o resultado não depende da semente. A semente é a mesma, o semeador é o mesmo, mas o que é diferente é o solo. A pessoa que em sua acolhida, a mensagem se assemelha à acolhida do terreno, à semente onde ele cai, é o coração do homem. Então aqui o solo, os vários tipos de solos, são os corações. E em primeiro lugar, nós vemos um coração que rejeita, um coração duro como pedra. Se nós fôssemos nos nossos dias, um coração como se fosse um asfalto, duro. O primeiro tipo é um solo, um trieiro. Os mais jovens provavelmente não vão saber essa expressão, trieiro. Mas o que acontece? Em lugares onde não tem o asfalto, o passeio, ali no campo, onde se semeava, um lugar onde se passava muito, o terreno ia sendo compactado, ia endurecendo e ficava duro como um lugar cimentado mesmo, ficava extremamente endurecido. Ali não dava para plantar, aqueles solos compactou demais, ficou por demais compactado.
nada passava ali, não, aquele lugar não nascia nada, capim, nada nascia naquele lugar, porque se por um acaso tem uma sementinha caísse ali, ou era pisada, ou logo os passarinhos vinham e comiam. Ela não entrava, batia e voltava. Há pessoas tão acostumadas com a rotina e ao pecado, que a palavra bate e volta. A palavra não entra. Estão vivas biologicamente, mas mortas espiritualmente. Seus corações estão endurecidas pelo orgulho e pelos prazeres. John Mackay diz que, para muitos homens, o mais sério de todos os problemas é não perceber problema algum. Quando as pessoas acham, está tudo bem, está mal. Está mal. Esse endurecimento humano, seguido do endurecimento divino, não é uma novidade. Os fariseus e os escribas estavam repetindo a história do antigo Israel, quando desprezaram o Senhor, passaram a adorar a outros ídolos, se endureceram, ficaram apáticos. O castigo sempre vem em seguida. O exílio de Israel, decorrente da dureza do coração, prefigurava o que ocorria com os oponentes de Cristo ali. Vocês ouviram, mas nunca entenderão. Ouvirão e nunca entenderão. Verão, mas não perceberão. Muitas pessoas são assim. O próprio Faraó viu ali o poder de Deus, mas rejeitou. E o Senhor endureceu o seu coração. E veio a destruição sobre aquele homem. O diabo é comparado às aves que roubam sementes. E assim a gente vê. Quando as pessoas começam a andar por onde não deviam, namorar o que não deviam, e o Satanás aproveita a oportunidade. Como aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. A Eva estava passeando onde não precisava, estava namorando a árvore que o Senhor falou que não era para comer do fruto. E então ela deu oportunidade ao inimigo, ao diabo, para lhe tentar. Em segundo lugar, nós lemos sobre o coração empolgado, uma empolgação tremenda, mas superficial. John MacArthur Jr. explica que o solo rochoso não se refere a um solo cheio de pedras, mas a um solo calcário, que tem uma faixa pequena, estreita de terra, e por baixo tem rocha, como é comum naquela região. A semente germina rápido, ela cresce, fica bonita, mas o que acontece quando a raiz começa a querer ali a se infiltrar na terra, bate na pedra, e não tem como sugar ali o que é necessário, e logo morre. As plantas geram uma folhagem exuberante, bonita, mas o sol aquece, elas murcham, e morrem por falta de umidade. Mas o que é isso? O que isso tem a ver comigo? Esse coração aceita a mensagem com alegria, mas a abandona com facilidade. São pessoas que se emocionam com o sermão, e a gente às vezes se engana com pessoas extremamente emocionadas, que choram, que falam alto, que cantam alto. A gente fala, nossa, esse ali converteu, nossa, ó, aquele ali está espiritual. Não se engane, não se engane. Emocionalismo não quer dizer arrependimento genuíno, não quer dizer vida com Deus. Em determinadas igrejas aí, se alguns pedem para aceitar Jesus, a pessoa já aceitou Jesus umas 30 vezes, e continua aceitando Jesus, mas é porque Jesus ainda não quebrantou o coração daquela pessoa, porque na verdade quem aceita quem é Cristo. É Cristo que nos aceita em seu aprisco. São pessoas que se emocionam com o sermão, cantam e oram em voz alta, mas é apenas fogo de palha.
Já viu fogo de palha? Que os mais novos, né? Você pega uma palhinha ali para acender, ou uma folha, né? Você pega, acende ali, aquilo, logo se queima. Passada a emoção, volta à antiga vida. As provações revelam que não tem raiz, não tem vida profunda com Deus. O Evangelho não cria raízes em quem vive apenas de sentimentos. A palavra de Deus é que realmente dá o fundamento. Nós vemos Jesus falando sobre outra imagem, daquele que constrói ali, tem duas casas, né, o final do Sermão do Monte, um que, como Lucas fala, ele foi lá e cavou, fez um buraco na pedra, e lançou o fundamento. Fundamento, nós bem o sabemos, a palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas outro jogou na areia, aquilo, um permaneceu firme, o outro foi uma catástrofe. Em que fundamento você está? Em que fundamento você está? Tais pessoas ignoram o chamado de negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Seu amor é como a névoa que passa cedo. Aquilo é passageiro, transitório. Que tipo de palavra o seu coração tem desejado? Que tipo de palavra o seu coração tem ansiado? A boa semente ou a palavra humana, de prosperidade terrena, uma profissão de fé rasa, falando sobre saúde e paz, e está tudo bem, continua do jeito que você está, não precisa de arrependimento, não precisa de mudança. Um jardineiro disse que as plantas que crescem mais rápido são as primeiras a morrerem. Assim é o coração superficial, empolgado, rápido, mas também morre rápido. Em terceiro lugar, vemos sobre o coração sufocado. Tudo acima de Deus. Tudo com Ele mesmo. Nada com Cristo. Quando fui, certa vez, eu estava descansando. Pastor, quando vai descansar, vai fazer trabalho manual. Pergunto, pastor, a gente vai construir, vai consertar, montar alguma coisa, a gente vai descansar. E certa vez eu peguei, nós tínhamos um quintal e eu fui fazer um galinheiro. E a gente pegou, eu estava ali, peguei uma matraca, né? Fui fazer um buraco ali para lançar os postes ali para fazer um galinheiro, para depois passar a tela. E eu me admirei, porque eu furei um buraco ali, já estava mais de 50 centímetros de profundidade, e quando eu arranquei, tinha batatinha. Batatinha é praga, a tiririca, não é o tiririca, o político não, é praga mesmo. E ali, quando eu peguei, eu falei assim, gente, 50 centímetros de profundidade, tem ainda batatinha, tem praga, e sim, é uma característica da praga. A praga, ela pega, a que cresce primeiro, a que rouba os nutrientes, a que lança suas batatinhas ali no mais profundo, e fica só esperando uma oportunidade. Ela nasce primeiro, compete ali com a luz do sol, ela rouba os nutrientes, e ela abafa tudo que está ao seu redor, cobre com a sombra. Esse solo era fértil, mas as sementes são sufocadas pelas pragas, que se escondem abaixo da superfície. Os espinheiros crescem mais rápido, tiram o sol e absorvem toda a umidade aqui dessa planta. Esses ouvintes têm prioridades incorretas. Tudo mais sufoca a palavra de Deus. Tudo mais vem em primeiro lugar. Não é o reino de Deus em primeiro lugar, é meu reino, meus valores, minhas prioridades, meus desejos, meus sonhos, minha vontade, meu querer. A teologia do eu quero, eu sou, eu posso.
um coração ocupado e sufocado pelos cuidados do mundo, acima do reino de Deus. Como William Hendrickson, um comentarista, diz: o pobre engana-se achando que a riqueza traria felicidade. O rico engana-se achando que mais riqueza traria satisfação. E nós vemos pessoas que falam assim: o fulano estava na igreja, mas perdeu a fé, ou deixou da fé. Não, nunca teve. Nunca teve. Nunca teve uma vida real com Cristo, porque senão não teria se afastado dele. Nunca teve uma vida onde realmente tinha profundidade de relacionamento com Cristo. Nunca realmente teve prioridades, que era Cristo em sua vida, em primeiro lugar. E por isso tudo vinha em primeiro lugar, e desprezou o Senhor. Cada um dos 3 corações infrutíferos, diz Hernandes Dias Lopes, é influenciado por um diferente inimigo. O coração endurecido, Satanás, o diabo mesmo rouba a semente. No coração superficial, os enganos ali da carne, por meio dos falsos sentimentos religiosos, impedem a semente crescer. No coração ocupado, as coisas do mundo impedem a semente frutificar. Esses são os 3 grandes inimigos: a carne, o diabo, o mundo. Mas em quarto lugar, tem um coração obediente, um coração que ouve, um coração que ama, um coração que obedece. Esse solo é fofo, não é duro. Esse solo dá a possibilidade de profundidade, e esse solo é limpo. Nele, a semente produz uma colheita enorme, a 100, 60, a 30 por 1. Ela supera as expectativas. Mateus diz que esse ouvinte compreende a palavra de Deus. Marcos diz que ele a recebe. Lucas diz que ele a retém com um coração bom e reto. A boa terra traz 3 características. São pessoas que ouvem, recebem e praticam. E Jesus disse sobre isso: vocês me amam? Aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, esse realmente me ama. Não adianta ter várias Bíblias, não adianta colocar uma Bíblia aberta em cima da mesa, não adianta decorar a Bíblia, não adianta ler a Bíblia 30, 40, 60 vezes, se a palavra não fizer diferença na sua vida, se você não obedecer o que está escrito. Você pode estar extremamente emocionado, mas se você realmente não se render, a sua mente, o seu coração, todo o seu ser, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, com todas as nossas forças, todo o nosso ser rendido a Cristo, não há mudança. Deus é quem nos chama, nos predestina. Uma vez na graça, o indivíduo permanece nela. Nós não somos pessoas boazinhas por natureza. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor preparou o solo para que a semente germinasse. A vida com Deus não é uma história da carochinha, não é uma história de conto de fadas, não é uma história de João e o pé de feijão, em que a semente cresce da noite para o dia e você vai atrás de ouro, riquezas, poder. A caminhada espiritual se parece muito mais com a realidade do cedro do Líbano, uma árvore que no começo cresce lentamente, poucos centímetros. Depois de 4 anos, ela começa a crescer um pouco mais, mas com o tempo, torna-se forte, firme, imponente. Depois de uns 40 anos, ela começa a querer chegar à sua maturidade. Seu crescimento é constante. São árvores que chegam até a 1000 anos, séculos,
que lançam seus frutos, suas pinhas, e quando chega a esse ponto, produz frutos que deixam um impacto duradouro. Uma árvore valiosíssima, mas que teve um processo. Embora todos os corações convertidos sejam frutíferos, há diferenças no grau de frutificação, 30, 60, 100. Nem todos são igualmente consagrados ou comprometidos na mesma proporção. Nós bem vemos isso. Somos todos servos de Deus, vários de nós convertidos, mas vemos que alguns têm uma conduta, uma busca por uma maior proximidade com Deus do que outros. Por natureza, nós não somos diferentes daqueles que ouviram Jesus. Concluindo, ele não contou essa parábola apenas para informar, mas para nos confrontar. Ela é um espelho espiritual. A pergunta não é se ouvimos a palavra, mas como ouvimos a palavra. Como temos ouvido a palavra do Senhor? Estamos endurecidos pela familiaridade? Estamos superficiais pela emoção? Ou estamos ocupados demais para a palavra do Senhor, para ter uma vida com Cristo? Ser indiferente a Jesus é estar do lado dos que o rejeitam. O que influencia o grau da nossa fertilidade é o uso que fazemos dos meios de graça. Cada vez que desperdiçamos uma oportunidade de oração, de estudo da palavra, de comunhão, de uma escola bíblica dominical, de um culto, de momentos de nos congregarmos, isso afeta certamente a nossa vida com Deus. Produziremos mais ou menos. Que o Senhor esteja botando em nós, criando em nós realmente um coração que deseje mais ardentemente não desperdiçar o tempo, os recursos, as possibilidades, as oportunidades para frutificarmos, para crescermos, para vivermos uns com os outros, para buscarmos mais e mais a glória do nosso Redentor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agradecemos pela Tua boa, poderosa e santa palavra. Agradecemos porque, se não fosse o Senhor, nós também estaríamos indiferentes, endurecidos, estaríamos buscando, ó Pai, e outras coisas e sufocando a Tua palavra. Estaríamos, ó Pai, superficiais, alegres em certos momentos, mas rejeitando, desprezando. Mas o Senhor quebrantou os nossos corações. O Senhor nos fez novas criaturas. O Senhor transformou o nosso viver, mudou a nossa triste realidade, nos escolheu para si. Poderosamente preparou, ó Pai, o lugar onde a Tua palavra iria habitar e frutificar. Nos ajuda, Senhor, a crescer, a amadurecer, a produzir, a Te servir. Assim como Isaías o disse no final do capítulo 6, quando o Senhor pergunta: a quem enviarei? E aquele Teu servo, depois de purificado, santificado pela Tua palavra, diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, estou pronto. Senhor, que uma vez que o Senhor nos chamou, nos salvou, nos tem feito crescer, que nós estejamos produzindo, que nós estejamos servindo, que nós estejamos buscando a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.